Quando você tem um evento como o Holocausto, a tarefa de narrar, de descrever, de trazer os fatos à luz e de torná-los história, ela se torna uma tarefa muito mais difícil do que a princípio se apresenta, porque justamente a narração está muito mais no âmbito do trauma do que de uma narração historiográfica. Então esse é um elemento que a gente vê se repetir em vários autores que foram testemunhas, a dificuldade de narrar eventos que são inenarráveis. Isso demonstra um dilema que já existe na modernidade sobre a possibilidade de se traduzir fatos em palavras. Isso já era uma questão para a modernidade, a própria história já tinha sido questionada nesse sentido, mas a partir do Holocausto isso fica patente. Após Auschwitz, eu acho que fica mais claro ainda que os limites entre literatura e ficção e história, eles são muito mais tênues do que a gente pode imaginar. Qual é a veracidade daquele relato? Como se pode atestar a veracidade? Como se pode dar uma tonalidade a um relato? Alguém que narra um evento sobre Auschwitz, é possível alguém que nunca passou por Auschwitz compreender? A gente sabe que não. E eu acho que a literatura, o cinema e a filosofia tentaram e tentam até hoje encontrar um meio de expressão adequado. E aí é muito curioso que a gente tem uma história em quadrinhos como Maus, que consegue, às vezes, passar experiências com mais força do que uma biografia no sentido tradicional. A Noite Neblina, do Alain Resnais, né, como diz Truffaut, talvez seja o maior filme, né, de todos os tempos, porque é uma poesia, ele não explora tanto a brutalidade, embora ele traga alguns desses tópicos do horror comum, ele talvez pelas palavras e pelo ritmo e pela conjugação entre imagem e frase, ele consegue nos trazer um desconforto, uma angústia, né, talvez um pouco mais próxima do que grandes produções hollywoodianas que falaram sobre o tema. Então eu acho que essa experiência com a linguagem, essas tentativas são experiências também sobre como narrar algo que está vedado à linguagem, inclusive porque extrapola os limites da linguagem, porque é uma experiência de desumanização. E a linguagem é própria do ser humano. Então, como você narra algo que aconteceu a alguém que já não era humano?